Boa noite! Bem-vindos nessa live especial. Óbvio que teria música. Eu aproveito e dou uma curtida antes de a gente entrar ao vivo. E aí, meu povo, tudo bem? Como vocês estão? Hoje a gente tem uma live super especial com uma grande convidada. Eu vou aguardar um pouquinho, que o Instagram demora um tempo para mandar o recado de que a gente está online, de que a gente está ao vivo, para daí o pessoal poder entrar e a nossa convidada poder entrar e aí sim eu apresentá-la devidamente para todos vocês. Então vamos aguardar um pouquinho. Como está a semana de todos? Hoje a gente está numa live numa segunda-feira. Nosso habitual são lives nas quartas-feiras, né? Então a gente está com uma live numa data diferente, num dia diferente. Na próxima semana a gente vai ter uma live sim, na quarta-feira. E na verdade vai ser uma live bem especial também. Fiquem ligadinhos aí que a gente já vai começar a divulgar a live para vocês, tá bom? Deixa eu só ver se eu tô no... Ok. Isso mesmo. Vamos ver se a gente consegue que o pessoal entre. Ah, agora sim. Ei, Olá! boa noite. Boa noite, Andréa. Bem-vinda, finalmente! Finalmente conseguimos, né? Vou ter essa honra, esse prazer, essa alegria de dividir esse momento com você e a gente se conhecer pessoalmente, Pois virtualmente, no é, caso. pois é, a honra e o prazer é todo meu. Obrigado pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui hoje para conversar um pouquinho aí sobre um assunto que a gente ama, né? Que a gente trabalha e ajudar um pouquinho também as pessoas que precisam. Isso mesmo. Então, ó, gente, eu vou pedir para a Andréia. A Andréia se chama Andréia Dobcha. Falei certo seu sobrenome? Isso, certo. Andréia Dobcha. Ela é fisioterapeuta, né? Você é do Espírito Santo, não é isso mesmo? Não, na verdade, eu sou mineira, mas eu moro no Espírito Santo. Ah, então me Há conta um quase três pouquinho anos. da sua história, de como você se envolveu com o zumbido, para a gente poder descobrir aí onde os caminhos se cruzam. Vamos lá, então. Então, pessoal que não me conhece ainda, meu nome é Andréia Dobja, sou fisioterapeuta e sou mineira, mas moro aqui em Vitória há quase 3 anos. Sou fisioterapeuta há 15 anos, mais ou menos, e há uns 3 anos que eu comecei a me dedicar nessa área da fisioterapia orofacial, a gente chama também de cérvico-crânio-mandibular, e desde então venho trabalhando com essas pessoas que têm disfunções temporomandibulares, que são essas dores, né, na articulação da boca, dores de cabeça, dores no pescoço, e o zumbido também. Então, assim, me apaixonei pelo zumbido. É uma área, assim, que Apaixonante. apaixonante, né, desafiadora, mas, assim, eu amo. Desde então, venho estudando, me aprofundando mais no estudo aí do zumbido, para atender melhor os pacientes. Muito bem-vinda. E bom, para quem não Obrigada. me conhece, aí quem é o pessoal novo, eu sou Lisiane Holdefer, eu sou fonoaudióloga e psicóloga. E eu, quando estava formando na psicologia, fui apresentada na fonoaudiologia, mentira. Eu fiz as duas faculdades juntas, mas eu terminei a fono no prazo certo, então eu formei um pouco antes da psico. E quando eu estava formando, uma professora me apresentou um artigo do Powell Jastroboff, é o idealizador do modelo neurofisiológico do zumbido, né? O criador da TRT, a Tinnitus Retraining Therapy and Hyperacusis. É a TRT que a gente chama, né? E eu me apaixonei. Então, assim, foi uma bênção, foi um presente que uma professora me deu e foi, na verdade, uma combinação muito feliz para mim, que fazia as duas faculdades,
porque eu acabo usando muito da fonoaudiologia e da psicologia no tratamento do zumbido. A gente vai conversar sobre isso hoje, inclusive, sobre essa, né, essa multidisciplinariedade que é tão necessária e tão importante aí para a gente poder tratar bem e poder dar opções de tratamento que sejam eficazes e eficientes aí na solução do zumbido. Enfim, aí daí em diante minha vida foi zumbidar. Todos os meus trabalhos foram nisso, mestrado, doutorado, foi tudo voltado para o zumbido, foi a minha paixão, assim. É a mesma coisa que você falou, a zumbido apaixona, né? Então, eu costumo dizer o seguinte, o profissional ou adora zumbido ou tem pavor dele. Então, é das Sim, duas umas, não existe muito meio termo. Então, vamos ver. Então, verdade. a gente se apaixonou, né, André? Isso, é muito gostoso. Assim, as pessoas que têm zumbido são muito complexas, né? Nós já somos seres muito complexos, mas Nossa. assim, é um outro universo, então a gente precisa de um olhar muito abrangente, de muita empatia, muito acolhimento. E isso eu me identifiquei muito com essas pessoas portadoras de zumbido, eu acho que por esse motivo também. Olha, isso é interessante você dizer isso, né? Eu acho que assim, nós somos todos pessoas extremamente complexas, mas acho que o zumbido é um tipo de sintoma que desafia muito, desafia tanto os pacientes quanto os profissionais. Porque a gente não tem uma resposta única, né? A gente, primeiro, não tem um diagnóstico assim tão fácil, a gente não tem nenhum exame que a gente enxerga o zumbido, a gente tem a cofenometria, que é um exame que vai lá, dá um exame subjetivo, mas é um exame que dá uma noção de como é o zumbido, ele é bem interessante, dependendo de como você pretende tratar esse zumbido, mas você não tem nada que você enxergue isso, né? Então você é como se fosse uma doença, aí eu vou puxar a farinha pro meu saco, é uma doença emocional. Ninguém vê, Sim, né? Então, assim, não necessariamente você cruza com alguém na rua e diga, ah, essa pessoa está deprimida, ou ah, essa pessoa é ansiosa, ah, essa pessoa tem toque. Não, você não consegue muitas vezes saber disso quando você passa por essa pessoa, você dá um bom dia, enfim. E o zumbido é a mesma coisa, e às vezes eu costumo dizer que essas dores invisíveis, às vezes elas são pouco consideradas, tanto pelas pessoas que vivem com aquela pessoa que está sofrendo, quanto pelos profissionais, muitas vezes, que nem sempre têm a empatia, e aí entra isso que você falou, né, de poder olhar para o sofrimento do outro, o invisível, né, e sim, realmente valorizar o invisível. E eu acho que sim. E isso traz muitas muita angústia, vezes não sei se você percebe isso. assim, as pessoas já chegam depois de anos de busca, né, de diagnóstico, de ajuda mesmo, então já chegam assim, bem esgotadas mentalmente, emocionalmente. E eu entendo que é um momento mesmo de acolher essas pessoas, de ajudá-las nesse processo já tão longo, às vezes muitas já caminharam, né, um longo processo aí de busca de tratamento mesmo, de diagnósticos. Então, assim, o primeiro momento é esse, é acolher e entender o quanto aquele zumbido afeta e interfere na qualidade de vida daquela pessoa. Isso. Então, essa semana mesmo eu falei aqui no meu Instagram, no meu perfil, sobre o fisioterapeuta como um agente de saúde mesmo, um profissional de saúde, no sentido assim, de mesmo que aquela pessoa não tenha um zumbido tipicamente ou consideravelmente somatosensorial, que é o que a gente vai falar aqui, mas a gente pode, sim, acolher aquela pessoa, a gente pode orientá-la, qual profissional Importantíssimo. procurar, né? Falar, acolher os seus anseios, suas angústias também, mostrar para ela que existe um tratamento, que há sim uma possibilidade. Eu acho que isso é muito importante, porque às vezes a pessoa, né, Ouvir. escutar, né, a escutativa que a gente tem ouvido tanto no meio assim, né, do profissional, é a escutativa, é deixar o paciente falar, a pessoa falar, para que a gente entenda qual é o nível de sofrimento que ela vem e que aquele sintoma causa na vida dela. Então, eu acho que isso é super importante nesse primeiro momento, que a gente faz de acolhimento, de escutativa, para que essa pessoa se sinta acolhida e para que nós possamos ajudá-la aí nesse processo que às vezes não é muito curto, né? Um processo às vezes um pouco longo, um pouco demorado. Então a gente precisa estar juntinha aí de mão dada com essa pessoa para que ela consiga ir
se alcançar, né, o êxito, nós possamos conseguir alcançar o êxito aí no tratar. E muitas vezes a gente também vai precisar de ajuda de parceiros, de colegas, né, com outras especialidades para que elas Sim, possam, que a gente possa unir forças, e é justamente por isso que a gente, né, o assunto da nossa live é justamente isso. esse, assim, né, e porque justamente tem coisa, o zumbido ele é multifatorial. Dificilmente a gente encontra um zumbido causa única, né? Então, eu costumo sempre dizer isso. Ah, a maior causa de zumbido é a perda de audição. É, ok, mas assim, se fosse assim, se fosse perda de audição, caso do zumbido, todo mundo que tem perda de audição teria zumbido, todos nós, em determinado momento da vida, começaríamos a perceber zumbido, enfim, né? Porque teremos, né, ao longo do tempo, perdas sensoriais de células em função da idade, enfim. Então, assim, tem múltiplas causas, e isso que torna o zumbido muitas vezes complexo de diagnosticar e inclusive de propor um tratamento, uma terapêutica, e o que traz a necessidade de uma equipe que fale a mesma língua e que brigue pelo paciente na mesma direção e que busque o mesmo caminho pelo paciente, que eu acho que isso é uma coisa extremamente importante, assim, a gente tentar unir forças, né, em busca de ajudar a pessoa que vem até a gente. E Isso. os colegas fazem toda a diferença nesse processo, porque a gente vai precisar deles, não tem jeito. Sim, é isso aí. Porque, igual você falou, como o zumbido ele envolve vários fatores, né? Não tem como um fisioterapeuta, um médico sozinho abordar essa pessoa e dar proporcionar um tratamento efetivo. Então, a gente precisa ver que essa questão, quais são os fatores que estão mais exacerbados ali naquela pessoa, o que a gente precisa interferir de uma maneira mais rápida ali para a gente ter melhorar um pouco a qualidade de vida daquela pessoa. Então, assim, é super importante isso, né? O otorrino, né? A gente ouve falar, brinca assim, que o otorrino é o maestro da orquestra, né? Então ele conduz ali todo a orquestra, né? Todos nós, né? Que somos parte da orquestra, os outros profissionais. E a partir dessa consulta com o otorrino ele vai direcionando para aquelas especialidades que ele vê a necessidade, né? Tendo uma alteração metabólica importante, ou mesmo muscular, ou uma questão emocional que seja necessário intervir. Então, aí ele vai montando o quebra-cabeça, a gente vai montando o quebra-cabeça, né, juntamente com o médico, para que essa pessoa ela tenha viva melhor com o zumbido, mesmo com ele não a incomode tanto, não faça perder a qualidade de vida. Então, esse é o nosso objetivo como equipe, né, interdisciplinar no cuidado dessas pessoas. Então, já vou para a minha primeira pergunta, lá vou eu. O que que a gente pode dizer assim, que é o papel do fisioterapeuta no diagnóstico e no tratamento de uma pessoa com zumbido, de um paciente com zumbido? Então, vamos lá. A princípio, o zumbido, ele é diagnosticado pelo médico, né? Assim, o médico, ele faz ali o diagnóstico. E nós, fisioterapeutas, geralmente, os pacientes, as pessoas chegam para nós depois que já passaram pelo otorrino, a maioria das vezes, já passaram até pelo fono, já fizeram audiometria, às vezes já fizeram outros exames complementares também para descartar outras condições clínicas, né? E quando chega para nós, na abordagem fisioterapêutica, o que nós fazemos é avaliar o quanto os componentes ali, o componente somatosensorial está envolvido, relacionado com o zumbido. Então, o componente somatosensorial é tudo que está relacionado com a parte muscular, parte articular, dessa região principalmente, de cabeça, pescoço e cintura escapular, que é essa parte mais alta das costas. Então, se a pessoa chega com uma tensão muscular muito grande nessa região de trapézio, um apertamento muito grande, então essa região da face muito tensa, muito dolorida, na região das têmporas, uma dor de cabeça frequente, nós começamos a investigar a questão da influência muscular está relacionada diretamente, mais ou menos, com aquele zumbido.
né? Então, a gente vê a questão de presença de pontos de tensão nessas musculaturas, presença de dor nessa região. Então, se a pessoa sente muita dor, muita tensão nessa região das têmporas, acorda com dor de cabeça, então a gente já pensa em bruxismo, que pode ser um fator de risco. Então, a gente vai fazendo toda essa avaliação muscular, de dor, e como o zumbido se comporta diante de certas situações de movimentos, para a gente ver o quanto essa via somatosensorial está interferindo ali no zumbido daquela pessoa. Lembrando que cada pessoa, né, vai apresentar de uma forma, uns mais componentes somatosensorial, outros menos, mas aí a gente vai vendo qual é o prognóstico de cada pessoa com a atuação do fisioterapeuta e, se necessário, encaminhando também para outras especialidades. Excelente. Ó, aqui alguém escreveu o seguinte: não está aparecendo aqui as notificações para mim. Alguma coisa aconteceu, gente, me perdoem. Não estou vendo se alguém Nossa, entrou, não vejo nada. Assumiu a pergunta, mas alguém tinha escrito alguma coisa dizendo que alguém comentou que tinha essa sensação. Foi isso? Não sei se está aí aparecendo para você. apareceu aqui, ó. Meu primo hoje falou sobre zumbido. Ele procurou o otorrino, mas não chegou ao resultado ainda. Eu o aconselhei a tentar dormir melhor e fazer exercícios para ver se ajuda, mas vou indicar o tratamento. Olha, o que que a gente já pode dizer assim que vale master e que com certeza seu primo vai ter que fazer? Observar a questão alimentar, então observa se a alimentação é uma alimentação saudável, se é uma alimentação rica em, obviamente, tudo aquilo que a gente já sabe. Vocês vão dizer, isso todo médico fala. Sim, todo médico fala e para o zumbido também. Então lá vamos nós, tá? Então uma alimentação saudável em frutas, legumes, né? Que que não tenha muito açúcar, que não tenha excesso de gordura, né? Excesso de cafeína. Então, assim, alimentação, que é aquela alimentação que a gente sabe que é uma alimentação não muito boa, pode interferir no zumbido. O sono que você falou, você está coberto de razão, é um outro fator que pode, né, fortalecer aí a percepção do zumbido grandemente, ou até ser um grande causador, né, do zumbido. Que mais? Atividade física, então acho que você foi bem num caminho muito certo, assim, atividade física também é É, super recomendada. isso. Uma coisa que eu acho importante também, Lisiane, a gente falar aqui, que aí, às vezes, as pessoas procuram otorrinos, né, de uma maneira geral, mas acabam, às vezes, parando ali somente no exame de audiometria, e o exame de audiometria dá normal, então você precisa se acostumar com o zumbido, precisa conviver com ele. E hoje a gente já sabe, né, que existe, a princípio, aí, uma especialidade médica, que é a otoneurologia. Essa especialidade ela já tem essa eles atuam diretamente com pessoas, né, que têm zumbido, tontura, então eles são preparados para isso, para acolher também essa pessoa, para direcionar os exames. Então, quando a pessoa procura um otorrino e, mediante o exame somente de audiometria normal, não tem o que fazer, não, continuar a investigação, né? Descartando as causas metabólicas, neurológicas, investigando a questão da parte somatosensorial. Então, fazendo essa investigação aí mais direcionada, é possível sim a pessoa conseguir um tratamento, né, mais adequado, seja com quais especialidades forem necessárias aí, a pessoa fazer também depois um tratamento. O otoneurologista é o otorrinolaringologista especialista nessa parte de ouvido, né? De audição, tontura, zumbido, enfim. Então, é o otorrino. Dentro da otorrinolaringologia tem especialidades, otorrino, oto de ouvido, né? Garganta, nariz, enfim. Então, é dentro da otorrinolaringologia essa especialidade, né? Para essa região. Então, bem lembrado, André, né, fazer as Isso. avaliações e saber que tem outros profissionais aí que podem auxiliar realmente, tanto no diagnóstico quanto no tratamento, né? O fonoaudiólogo participa do diagnóstico nos exames, participa do diagnóstico, né, na hora que você vai sentar, conversar com o paciente, fazer toda uma entrevista e toda a avaliação audiológica, o fisioterapeuta na hora de identificar se tem algum componente somatosensorial, da articulação temporomandibular, às vezes o dentista, né? Necessário fazer até
uma placa meio relaxante, ou enfim, procedimentos outros. Enfim, então assim, tem uma equipe aí, de repente, que pode inclusive colaborar aí, mas iniciando sempre, né, por um otorrinolaringologista, e a gente recomenda que seja um otoneurologista, porque já tem esse olhar diferenciado. Bem lembrado. Você falou a questão da disfunção temporomandibular, né, da DTM. Nós, fisioterapeutas, não fazemos o diagnóstico clínico da DTM. Bom Né? saber, Então, eu ia perguntar. hã? É bom saber, porque eu já ia perguntar se vocês, porque eu sei que É, vocês trabalham com isso, a gente mas não não faz o o diagnóstico. diagnóstico clínico, né? Porque quem faz é o dentista mesmo. Agora, nós fazemos o diagnóstico funcional. Então, nós olhamos para a questão funcional dessa articulação e todas as repercussões que ela traz. Então, o diagnóstico nós não fazemos, mas quando o paciente vem, a pessoa vem para a gente com um diagnóstico de disfunção temporomandibular, por exemplo, nós avaliamos toda a questão da funcionalidade mesmo, o tanto que a pessoa consegue abrir aquela boca, né? Se está funcional, se existe dor para fazer aquele movimento, para alimentar, para o estalo em si somente não é motivo de preocupação e intervenção. Quando a gente tem Eu acho associado com importante dor, você dizer, porque o pessoal costuma perguntar. Então, ó, estalo, gente, presta atenção. só o estalo não quer dizer muita coisa, né? A gente precisa ter aí outros sintomas associados. Então, a dor, dificuldade para mastigar certos alimentos, alimentos mais duros, ou um cansaço muscular no decorrer do dia, no final do dia, associado com dor na movimentação. Então, sempre é associado a algum outro sintoma. Só o estalo nós não nos preocupamos tanto, mas é motivo de acompanhar, de observar, entendeu? E orientar também aquela pessoa em relação a alguns hábitos parafuncionais que a gente fala, né? Que são hábitos disfuncionais que podem trazer prejuízo também para essa articulação aqui da boca. Como roer unha, por exemplo. Isso, roer unha, ficar mordendo os lábios, mordendo bochecha, tampa de caneta, apoiar a mão no queixo. Então, são vários hábitos que a gente faz, às vezes, até inconscientemente, mas que com o tempo, né, por um tempo prolongado, pode trazer aí problemas para a nossa articulação e, A gente e pode dor, né, e outras comorbidades. O que que a gente considera assim, o distúrbio temporomandibular? Então, o distúrbio temporomandibular é uma sigla que dentro dela são várias condições clínicas. Então, dentro da disfunção temporomandibular, nós temos a disfunção propriamente da articulação, que é a disfunção articular. Então, quando envolve a articulação em si e os seus componentes, né? Essa articulação que fica aqui na frente do ouvido, Que faz esse que faz o movimento? movimento de abertura da boca, né? Que é a articulação que o osso temporal se articula com a mandíbula, né? Esse osso da mandíbula, e nós temos o disco articular no meio dos dois ossos, para fazer esse movimento ser mais funcional. Então, nós temos essa disfunção, esse problema, essa alteração na articulação, na musculatura mastigatória, que está relacionado com a articulação, esse músculo principal, né, o masseter, que geralmente a gente sente quando aperta os dentes, a gente sente ele pular aqui na mão da gente. O meu é E nós grandinho. temos, e nós temos também uma disfunção tanto da parte articular quanto da parte muscular. A gente chama de disfunção temporomandibular mista. É quando nós temos tanto um problema na articulação em si, quanto na musculatura. Então, nós fazemos a avaliação em consultório, a gente consegue entender como essa articulação se comporta e de que maneira a gente vai intervir melhor. Então, e aí tem tratamento para ela, tem diversas possibilidades terapêuticas, é isso? Você está vendo perguntas porque aqui não está aparecendo nada. Gente, eu tô... Agora apareceu aqui, ó. Estresse, ansiedade, depressão e pânico também são causas importantes de zumbido. A pessoa falou. São, e aí lá vou eu para o meu... Vai lá para o seu nicho. Me segure, que agora eu não paro mais. Fala aí.
Gente, são causas importantes e são fatores importantes, se não causais, mas também de aumentar, de ajudar a aumentar a percepção. Então, assim, qualquer alteração emocional negativa tem uma tendência a gente ter uma maior percepção do zumbido. Quem tem zumbido sabe disso. O dia que você está estressado, que você está irritado, que você está nervoso, que você está triste, que enfim, o zumbido fica mais, tem uma tendência, na maioria das pessoas, a ficar mais forte, tá? A ficar mais intenso. Por quê? Porque existe toda uma ativação de um sistema, que é o sistema límbico, que é o sistema emocional, que está ligadinho com o nosso sistema auditivo, eles conversam o tempo inteiro, agora eles estão conversando enquanto vocês ouvem a minha voz, vocês estão, na cabeça de vocês, vocês estão aí classificando a minha voz, né, dizendo se ela é agradável ou não, se ela é aguda, se ela é irritante, se eu tenho sotaque, se eu não tenho, tudo isso, meu sistema límbico vai classificando aí os gostos, o gosto, não gosto, tenho apreço ou não, me irrita, me incomoda ou não, enfim. Porque é ele que vai classificar os sons. Então, o nosso sistema emocional, ele trabalha em dar significado para os sons, todos eles, e com o zumbido não é diferente. Então, esta conversa vem lá da via auditiva, quando o som entra, conversa com o sistema emocional, classifica esse som, e aí faz com que eu preste atenção nos sons, que eles me prendam a atenção, que eu deixe eles para lá. Por exemplo, eu passo o dia inteiro trabalhando de ar-condicionado e não percebo o ar-condicionado porque o meu sistema emocional diz para o meu sistema auditivo que aquele som não é importante. Eu deixei de ouvir? Não, entra tudo. Meu ouvido não diz, ah, não entra ar-condicionado. Não, entra tudo. Mas lá no meu cérebro vai fazer uma peneira e vai dizer, ok, você vai para pano de fundo. Vou prestar atenção em outras coisas que são mais importantes. Então, eu passo o dia inteiro com os pacientes e nem percebo que tem ar-condicionado, porque eu estou focada nos pacientes, eu estou focada em outras coisas. Então, meu cérebro faz essa classificação automática, bens a Deus, instantânea, bens a Deus, olha que maravilha. A gente não precisa parar, pensar, escolher onde prestar atenção, graças ao sistema emocional. Acontece que se meu sistema emocional ele oscila, ele vai ativar as vias sensoriais na mesma direção. O que eu quero dizer com isso? Se eu estou super bem, se eu estou relaxada, eu estou de férias, estou nas Maldivas, fica a dica, gente, gostaria de ir, nunca fui, né? Então, enfim, tô lá, maravilhosa, bora, bora. O que que acontece? Muito provavelmente a minha percepção do zumbido vai diminuir. Se é que eu vou lembrar que tem zumbido. Por quê? Porque eu estou relaxado, meu sistema límbico, meu sistema emocional, que é intimamente ligado com o sistema nervoso autônomo. Quem é o sistema nervoso autônomo? Meu físico, meu corpo. Então, meu corpo está lá relaxado, meu cérebro está lá, minhas emoções estão lá super light, relax. O que está liberando? Uma neuroquímica super light, super relax. Meu córtex não está hiperativado. Então, automaticamente reduz a hiperativação da área auditiva, e o zumbido é essa hiperativação aí na área auditiva e outras áreas do córtex, e também reduz a minha percepção para sons que sejam sons ruins, porque eu estou ligada em coisas relaxantes, em coisas boas, em coisas tranquilas. Ao mesmo tempo que se eu estiver numa situação delicada, eu estiver ansiosa, eu estiver passando por um momento difícil, eu estiver numa crise, né, emocional, enfim, eu vou ativar o meu córtex, meu sistema emocional, para se linkar a estímulos similares, porque eu estou ligada, meu corpo inteiro, meu sistema emocional e o meu corpo, eles trabalham juntos. Então, ele ativa meu corpo para lutar e para fugir. Todas essas situações são situações de perigo para mim. Ansiedade é o quê? O corpo entender que eu estou numa situação perigosa. Então, libera adrenalina, dispara coração, libera oxigênio no corpo, vai tudo para o músculo para eu poder correr e me defender. Só que, na verdade, eu estou ali sentada, passando por uma situação, ou tendo pensamentos, ou lembrando de situações desagradáveis, e aquilo ali está correndo no meu corpo e eu não estou gastando aquele oxigênio e vai me dando aquela sensação ruim. Pode dar até a sensação de desmaio, tontura, enfim. E
ativa o meu sistema emocional, o meu sistema auditivo para estímulos que sejam estímulos de perigo. Quem tá lá na minha via auditiva, lá no meu sistema auditivo, os neurôniozinhos todos ligados para transportar aquele estímulo chato, irritante, ansiogênico, né? Sinal de perigo, porque normalmente quem tem zumbido tem coisas associadas a eles. Parem, pense se em algum momento passou pela cabeça de vocês. Pode ser que não esteja mais aí. Mas veja se em algum momento não passou a ideia de que zumbido não vai embora, de que não tem cura, de que você vai morrer com ele, que ele vai ficar cada vez mais alto, que ele vai te tirar o sossego, que ele vai te fazer perder a audição. Nada disso é verdade, tá, gente? Nada disso é verdade. Mas essas são pensamentos, esses são pensamentos recorrentes e frequentes nas pessoas que têm zumbido e principalmente nas pessoas que têm zumbido e que ele incomoda. Tá? Então, provavelmente, seu sistema ligou o zumbido a estímulos de perigo. E aí, toda vez que você está acionado para perigo, ele ativa o zumbido também. Então, sim, ansiedade, pânico, tristeza, né? O emocional todo revirado lá, meu corpo pronto para me defender, meu zumbido vai gritar. Tá? Uhum. Fora toda a neuroquímica que está envolvida. Imagino que jorra de neuroquímica aí no seu cérebro, no seu corpo, enfim, e que ativa isso tudo. Vou parar que senão eu passo a noite e eu Isso, tiro. isso. Eu falei, me Ótima conta explicação. a barra minha manca, que quando Explicação completa, né? eu adoro. Ah, Isso é bom. Mas aqui outra pergunta aqui também, Elisiane, ó. Quais são as principais causas do zumbido e as formas de tratamento, considerando uma análise generalista? então, eu diria, o que a gente sabe, que todo mundo sabe, é que a causa principal de zumbido, uma das causas mais frequentes aí a literatura varia, 80%, enfim, dos pacientes seria uma perda de audição, né? Muitas vezes mínima, muitas vezes em altas frequências. Que altas frequências? São aquelas frequências que a gente considera que são acima de 8.000 Hz. Nós consideramos, né, quando a gente faz uma audiometria ali, as frequências de 250 a 8.000 Hz são as que a gente avalia na audiometria, e acima de 8.000 Hz a gente chamaria de altas frequências, porque a gente ouve até 20.000 Hz. Normalmente a gente não avalia essas frequências porque no nosso dia a dia são frequências que a gente praticamente não usa. Então a gente não percebe. Para sons de fala, para sons do dia a dia, normalmente esses sons mais fininhos, mais agudos, acima de 8.000 Hz, eles não têm tanta relevância, tanta participação aí né, no nosso processo atencional, na nossa audição, na nossa, né, comunicação. Então, a perda de audição seria uma das maiores causas consideradas. E aí, eu não sei o que você lembra, eu penso emocional, alimentar, Isso. metabólico. Metabólico já é sangue, tá? Então, assim, Tuberculose. hormonal, tem uma pergunta sobre hormônio que alguém deixou aqui. E hormonal vale tireoide, vale. Deixou aqui, na verdade, é no meu papel, porque eu não tô vendo nada de Ah, tá, ninguém, porque eu não gente. estou vendo Não, aqui. não, eu não tô Também vendo estou vendo. nada, não aparece. Para mim, aparece que tá só eu e você, André, aqui. Então, assim, Para eu mim tô está falando. aparecendo aqui umas perguntas, mas eu não vi nada de Gente, eu não hormonal, sei não. quem tá aí, eu não tô vendo ninguém. Eu não sei por que que o Instagram fez isso comigo. É, eu que estou vendo tudo aqui. Deixa eu Aí, ver o que aí a mais. pessoa. Aí Somato tem as sensorial. perguntas. Oi? Somato sensorial, outra causa. Somática sensorial. Aí seria neurológica, né? Caso de presença do estivanoma, né? Do estivanoma, de tumores. Isso, que é extremamente raro, gente. Schwannoma é É, um tumor benigno que dá no nervo auditivo, que na verdade é um dos maiores medos de quem tem zumbido. Quando você vai lá na internet, tem zumbido, a primeira coisa que aparece, pode ser um tumor. Então, assim, calma, tá? Porque isso é extremamente raro. Óbvio que a gente tem que descartar, é lógico que a gente não vai fingir, né, que não vai avaliar isso, óbvio, lógico. Mas é, assim, o mínimo dos mínimos dos mínimos dos casos, então não se assuste, tá? Não é sim, sim. uma recorrência. Que mais? Eu acho que a primeira coisa, a gente falando aqui agora sobre o estivanoma, né?
Muitas pessoas, quando o zumbido aparece, a primeira coisa que vem é que é alguma coisa grave, que é algo grave, que é alguma coisa que vou ficar surdo, não vou ouvir nunca mais, né? Vai me tirar a audição, o zumbido. E não é isso. Então, assim, geralmente eu acalmo os pacientes, calma. Primeiramente, o zumbido não vai te deixar surdo, né? Não vai te levar, causar mais perda auditiva, caso a pessoa já tenha. E também são feitos exames justamente para descartar, né, essas bandeiras vermelhas que a gente chama em relação a tumores, a outros problemas mais considerados aí mais graves, de mais atenção. Mas assim, primeira coisa, calma, né? Respira fundo, porque às vezes a pessoa já chega com aquele pensamento de que é algo grave, e isso pode até piorar a questão da percepção mesmo dos Ah, é igual piora, você com falou, certeza. aí a tensão, a preocupação, aí já vai lá em cima, já percebe mais o ouvido, já ouve mais, aí já acha que está piorando. Então, assim, a primeira coisa é calma, para né, a gente conseguir entender o que está acontecendo e assim dar os próximos passos. E eu vou falar uma coisa que eu costumo sempre falar quem vê as lives, cuidado com a internet, gente. Assim, não é à toa que a gente faz as lives. Eu comecei o canal no YouTube porque eu estava muito furiosa de ver os pacientes receberem tanta informação distorcida. Eu falei, eu É, não sou uma pessoa que tem muito apreço por vídeo, mas tudo bem. Comecei a fazer os vídeos porque eu falei, não é possível que as pessoas não busquem recurso em canais que tenham um mínimo de conhecimento para pelo menos levar informação científica, né, uma informação sim, né, consistente e tal, porque assim vocês vão ver muitas coisas na internet, inclusive promessas mágicas. Gente, ponham na cabeça uma coisa: não existe tratamento mágico para zumbido, não existe pílula mágica para zumbido, não não existe existe remédio para zumbido. para o zumbido, né? Não existe para o zumbido, existe para as causas do zumbido. Fulano usou tal remédio, ficou bom sim, porque provavelmente era um remédio que ia tratar uma das causas, ou a causa principal do zumbido dele, e ele ficou bom. Isso não necessariamente vai valer para todo mundo. Infelizmente, a gente até adoraria, mas as pessoas têm diversos outros fatores causais, então cuidado, cuidado. A internet pode ser uma ferramenta linda, mas pode ser realmente assim difícil para quem tem zumbido, especialmente. Verdade. Tem uma outra pergunta aqui, ó. Meus zumbidos aumentaram após a extração de dente, tive forte tontura e enjoos. A questão da extração, após a extração de dente, eu vejo mais em relação uma fadiga muscular, né? Às vezes a pessoa fica com muito tempo com a boca aberta, e aí A vem, às questão, vezes, um travamento, né? Por uma tensão muito aumentada ali da musculatura. mas eu E, pensaria um pouco mais, sabe por quê? Porque ele teve enjoo assim, e tontura. tontura e enjoo. Às vezes pelo posicionamento e uma extensão aumentada cervical, Exatamente. né? Fica muito tempo Eu uma hiperextensão. E aí pode ser algo labiríntico de origem cervical, então a gente tem algumas alterações no labirinto, tá? Que mexe com o equilíbrio e que são de origem, na verdade, muscular. Então a gente tem tonturas que são musculares, mas também pode ser que tenha desencadeado alguma outra coisa no labirinto, e aí, pessoal, é suposição, não sei o caso, tá? É. Não é aqui um diagnóstico, pelo amor de Deus, mas eu Uhum, acho que vai sim, investigar uma VPPB, procurar um otoneurologista, tá? Dar uma sim, investigada, eu imagino, não sei se você pensa uma coisa diferente, André. sim. É, pensaria em algo desse tipo, né? Posição sustentada, hiperextensão aí da cabeça, com a boca, né, aberta por um período muito longo. Então, tudo vem aí. A questão muscular, de muita tensão, às vezes a gente fica mais tenso na cadeira também do dentista ali durante o procedimento. E a questão aí também, às vezes, dos cristais, né? Poderem sair do lugar por causa da VPPB. movimentação. Então, mas é tudo que a gente né, precisa ser avaliado mesmo para fazer o diagnóstico, né? E o tratamento também mais né, correto, mais direcionado. Ver se tem mais alguma pergunta aqui. Tem uma pergunta aqui, ó. Se a perda auditiva for acima de 8.000 Hz, o aparelho auditivo pode chegar a essa frequência para mascarar o zumbido? Ah, isso aí é com você, ó. Não, o aparelho auditivo não amplifica, ele amplifica ali.
ele dá um cheiro ali em 6.000 Hz, tá? Dos meus conhecimentos em aparelho auditivo, da minha prática com aparelho auditivo, é isso, tá? A gente não tem aparelhos auditivos acima de 8.000. Isso não quer dizer que você não tenha tratamento, tá? Isso não quer dizer que você não tenha outras alternativas terapêuticas que não o aparelho auditivo, tá? Então, casos que a gente tem essas alterações acima 8.000 ou acima de 8.000, a gente vai pensar em outras possibilidades terapêuticas. Tá? E aí vai depender de caso para caso, porque a gente vai ter que avaliar aí quais são as suas necessidades. Mas tem outras alternativas. O aparelho auditivo não amplifica acima 8.000 para cima. Tá? Uhum. Isso é agora que as perguntas acabaram. Aí, em relação ao tratamento que perguntaram aqui também, as possibilidades de tratamento, então, nós temos aí quando a pessoa tem uma perda e que é possível fazer, né, a protetização, aí é indicado, no caso, a protetização, que auxilia também aí a questão O aparelho auditivo da redução. é uma excelente opção. Normalmente, ele só amplifica quando existe uma perda de audição, só ele, né, já muitas vezes alivia bem o zumbido. Só o ajuste do aparelho para amplificar. Uhum. E aí ele tem a possibilidade de você ligar os geradores de som. Eu chamo de gerador de som, eu não sei se chama assim ainda. Isso são 22 anos atrás, se chamava de gerador de som. Eu sigo com o mesmo vocabulário, né? Eu acho que tem gente que chama de mascarador, eu não gosto desse nome porque eu não faço mascaramento, né? Enfim, caso muito específico, mas enfim, é os sonzinhos que a gente pode lançar a mão para tratar zumbido. Então, o aparelho é uma opção, sim. A parte Isso, da fisioterapia é uma opção. sim. Aí a questão também, como a gente falou que tem vários componentes, então, caso um componente emocional seja muito aflorado também, muito exacerbado, então um dos possíveis tratamentos é realmente a terapia cognitivo-comportamental, que é feito, né, pelo psicólogo, que ajuda também a pessoa a lidar com isso, né, com esse sintoma, para que ela consiga aí mesmo com o zumbido, se manter, né, mais aí, estável em relação às emoções, aos pensamentos, que às vezes vem pensamentos mais de angústias, né, em relação ao sintoma. Eu diria que o tratamento é esse daí, é multimodal mesmo. Tanto do fisioterapeuta, quando existe um componente mais forte, somatosensorial, quanto do psicólogo, quando tem esse componente mais, né, mais elevado, Às da vezes, parte às vezes vai precisar de um nutricionista para ver as questões nutricionista. metabólicas, se você tem Isso, uma alteração de isso, glicose, de colesterol. isso, Às vezes isso. você vai precisar de medicação. Então, a gente vai Uhum. ter medicação, por exemplo, tem uma alteração de tireoide, pode estar ligado. Sim, Hoje a sim. gente sabe, inclusive, que próteses de silicone podem gerar zumbido em alguns casos. Então, Uhum. isso é investigado muito individualmente e tal, mas às vezes, inclusive, né, alguns procedimentos precisam dessa investigação mais específica. Então, é muito difícil a gente, né, enumerar aí que a gente vai para uma série de Sim, possibilidades, né? Enfim, sim. Para as pessoas verem que existe tratamento também, né, Elisiane? Porque assim, existe. não tem o que fazer. Tem o que fazer, tem muito o que fazer. Tem E assim, muito o o que fazer. aconselhamento em si, ele já é um tratamento. Às vezes você não consegue fazer nada fisicamente pela pessoa, mas ali de você explicar para ela o que está acontecendo, o que pode ser feito, dá para ela uma direção norte, aquilo já é um tratamento, porque tira a pessoa daquele estado de angústia contínua, né, de procura, de medo contínuo. Então, eu sempre falo isso. O aconselhamento ele é super importante porque mostra para a pessoa que sim, é possível fazer algo, não precisa se acostumar com o zumbido, você tem o que fazer, é só procurar ajuda e seguir junto, né, com os profissionais que estiverem ali com você, porque é tão importante a nossa parte, mas importante também a pessoa fazer a parte dela, né, Lisiane? Porque a gente fala a autorresponsabilidade, não adianta nada a gente dar o nosso máximo e às vezes a pessoa não abraçar ali também o tratamento, porque aí não vai dar, né? Nós não vamos alcançar o objetivo, o resultado maior ali. Então é muito importante, assim, nós andamos de mãos dadas com a pessoa, com o paciente. Então,
ao lado, junto, não na frente, não atrás, porque existe uma parcela de participação do profissional, dos profissionais que estão envolvidos, e também da pessoa, sua responsabilidade no tratamento. Também é importante, né, ela se sentir protagonista ali da sua história naquele momento. Não transferir para o profissional ou para os profissionais a responsabilidade de dar certo, né, do tratamento dar certo. Eu acho isso super importante também. Eu costumo dizer que é a mesma coisa que você ir no médico, ele te prescrever uma medicação, você não tomar e depois dizer que não funciona. Não Você fez o funcionou. tratamento, ah, tomei 2, 3 dias, não resolveu. Você tomou? Quanto tempo ele pediu para tomar? 3 meses? Vamos tomar uns 3 meses, vamos dar uma chance. Tem medicação que começa a Uhum. funcionar com um mês, medicação para tontura, tem alguma, né? Tem uma medicação aqui que vem na cabeça agora que a gente vai precisar aí de 4 semanas para a gente começar a ter uma resposta mais consistente. Ah, mas demora. Sim, mas normalmente as modificações na nossa vida demoram, né? A gente não se transforma de uma hora para outra, necessariamente, não que não possa, mas assim, muitos processos eles demandam tempo, persistência, né? Então, assim, acho que o Uhum. que você falou do acompanhamento e orientação, eu acho que são as duas coisas mais importantes. Se o paciente tem a disciplina de voltar, vou voltar lá só para conversar, vai. Acredite, muitas vezes é aquele momento que você senta, que você conversa, é a mesma coisa quando você vai no nutricionista, né? É a hora que você para e diz, cara, realmente eu vou ter que me comprometer. Aí você sai de lá com outra determinação, você sai de lá mais comprometido, e aí você segura mais aquelas semanas ali, porque você sabe que você vai voltar lá e que você vai ter. E aí quando você vê, o resultado chega. Então, é por Sim, sim, é verdade. É isso mesmo. As Tem perguntas uma aqui pergunta acabaram. que foi feita aqui na caixinha, não aqui, que eu não vejo, mas Ah, na sim, caixinha é, de na sua perguntas. caixinha. Isso, eu vou colocar aqui. A pessoa que tem zumbido sente constantemente ou tem algo que agrava? Então, o zumbido ele pode ser percebido o tempo todo, né, contínuo, como pode ser também intermitente. Percebe certos momentos, outros momentos não, mas igual a gente já conversou, a percepção depende questão emocional, também a questão, o momento do dia, às vezes à noite a pessoa percebe mais, quando eu deito fica muito alto, mas por quê? Os sons externos são muito poucos, né, se comparado durante o dia. Então, às vezes a pessoa fala, à noite eu percebo, ele está muito alto, mas por causa disso também, porque os sons externos são mais baixos, tem menos ruído à noite. E eu acho que toda essa questão aí do fator emocional, da questão de alimentação, tudo interfere para que a pessoa possa percebê-lo, às vezes, de forma mais contínua, ou que ele possa trazer mais transtorno, né, para aquela pessoa. Então, pode sim ser percebido de forma diferente, em diferentes momentos do dia, dependendo também da questão da alimentação, da parte emocional, Parte muscular, a parte muscular, abdominal. muscular, Então, assim, sim. o zumbido pode oscilar sim, pode. Ele não Então, às necessariamente. vezes, um zumbido, por exemplo, que modifica com atividade física, durante a atividade física ou depois. Eu percebi que quando eu estou lá na academia, meu zumbido piora muito. Então, é um fator que nos leva a pensar que tem uma relação com o componente somatosensorial, com a parte muscular. Ou a pessoa fala, né? Eu fiquei deitado na televisão muito tempo assistindo um filme, na hora que eu acordei, meu zumbido, na hora que eu levantei, meu zumbido parece que piorou. Então, tudo que está relacionado com essa questão de mudança de posição do corpo, da cabeça, em relação à atividade, né? Atividade física também, você percebe que modifica o som do zumbido, o volume, o tipo do som, às vezes ele é mais grave e fica mais fino. Então, todas essas características podem ter relação com o zumbido somatosensorial também. Fato, verdade. A pessoa que perguntou aqui, ó, a terapia NOT, ela consegue tratar o zumbido a ponto de sumir? Olha, Terapia tá NOT. tem essa pergunta aqui também. Tá. Então, o que que é a terapia NOT? A terapia NOT é uma terapia que é indicada, é feita por meio de um aparelho auditivo, tá? Em pacientes que têm perda de audição. Então, quando você tem uma perda de audição, você vai amplificar esses sons. E aí você faz
Nesse caso, o paciente tem zumbido, você faz uma cufenometria. E aí, essa cufenometria é o exame que avalia aí o zumbido. Você vai lá chegar, ter uma ideia de qual é mais ou menos o volume do zumbido, a intensidade, né? O volume dele, ou qual é a frequência, se tá mais para 8.000 Hz, para 6.000 Hz, você tem ali um parâmetro. E aí, naquela frequência ali do zumbido, a terapia nótica que ela faz, ela aplica um filtro nessa amplificação. E aí esse filtro, ele é capaz de muitas vezes, em muitos casos, resolver sim um zumbido, tá? É uma excelente terapia, uma excelente opção terapêutica. Então, assim, vale o teste, tá? Não dá certo com todo mundo, nem com todos os tipos de zumbido e nem, né? Então tem aí os fatores, mas ela funciona muito bem, sim, é uma opção terapêutica bem interessante, tá? Vale o teste. Outra coisa que essa pessoa comentou aqui, falando sobre o zumbido a ponto de sumir. Então, isso aqui é uma coisa que a gente sempre se depara, né, Lisiane? Questão da cura do zumbido, de não ouvir nunca mais o zumbido. Então, assim, gente, também é uma outra coisa que eu super bato na tecla. O importante não é só você não ouvir mais o zumbido, mas é você também perceber o zumbido, mas conseguir conviver bem com ele, não se incomodar com ele. Então, assim, não é só não ouvir nunca mais o zumbido, porque às vezes a pessoa ela fica buscando tanto ali aquela remissão total daquele som, que ela não consegue perceber os mínimos ganhos do tratamento. Então, acho que é muito importante a pessoa se acalmar em relação a isso também. É um dia após o outro, eu acho que as expectativas, né, devem ser alinhadas, tanto da pessoa, do paciente, quanto do profissional, porque é claro que nós queremos que a pessoa tenha a remissão total do sintoma, do zumbido, aquele incômodo. Mas nem sempre, não é para todas as pessoas, né? Então as pessoas têm que estar preparadas para isso também, para aceitar aquela situação, mas que ela não traga angústia, que ela não traga medo, que não afete a qualidade de vida. Então, eu acho que é importante isso também, a pessoa entender isso, né, Elisiane? Porque nem tudo está ao nosso alcance, né? A gente não consegue ir lá tirar aquele sonzinho, aquela percepção. Tem coisa que a gente não consegue fazer, mas a gente pode mostrar para o paciente os caminhos que ele deve seguir para viver melhor com os outros. Eu acho que essa é uma questão também que eu sempre comento, converso com meus pacientes sobre isso, para que eles se acalmem, né? Não fiquem só buscando a remissão total do zumbi. Eu costumo dizer assim, a remissão ela é uma possibilidade, mas ela não é uma certeza, né? Não é uma Sim, promessa, né? É sempre uma mira, eu sempre falo isso, eu sempre miro para buscar uma remissão. Óbvio que quando o paciente senta na sim. minha frente, o que eu quero oferecer para ele, o que eu quero ir com ele, é no caminho do desaparecimento do zumbido, e eu vou mirar nisso. Agora eu vou chegar nisso, eu prometo isso? Não posso, eu não sei aonde que esse córtex vai, eu não sei os fatores que estão envolvidos, eu não sei até onde a gente vai. Que a gente consegue oferecer melhora, qualidade de vida, isso sim. A questão é que se a gente fica muito focado em uma coisa e não se conforta com a ideia de qualquer coisa que não seja aquilo, então assim, se eu não tiver eu vou fazer uma comparação ridícula, tá? Pessoal do zumbido, por favor, não me, assim, né? Não me leve a mal, mas vamos lá. Vocês vão dizer, ah, zumbido não tem nada a ver com isso. Mas se eu, toda vez que eu me olho no espelho, eu disser, nossa, eu queria ter o olho, sei lá, a rosa, e meu olho não é rosa, e eu não me conformo do meu olho não ser rosa, eu vou fazer procedimento, eu vou fazer alguma coisa para o meu olho ficar rosa, enquanto ele não for rosa, eu não me conformo. Tá, mas espera aí, eu tô vivendo bem. Eu estou enxergando, a minha vida está funcionando, tá tudo indo bem, eu tô funcional, eu tô fluindo, tá tudo certo. E eu não me conformo porque na minha cabeça tinha que ser do jeito que eu achei que deveria. Desculpa a comparação tosca, mas o que eu quero dizer é o seguinte, que às vezes a gente fica mirando em, o zumbido precisa desaparecer e de repente ele já teve uma melhora tão gigantesca, você já está vivendo tão bem, a sua vida já está tão de volta para um padrão de normalidade, normalidade desse conforto, qualidade, sossego, aquilo que você desejava para você, mas você fica tão focado naquilo que você não permite nem que ele vá embora. E Sim, aí, sim. talvez ele até fosse, meu amigo, talvez ele até tivesse uma chance, mas você fica tão vidrado no bicho que ele não vai embora.
Então, É, não adianta. Então, assim, precisa literalmente seguir o tratamento e deixar correr, né? uhum, É isso aí. isso. Uma outra pergunta aqui, ó. Segundo estudos e dicas de alguns profissionais, os zumbidos, por serem variações de ilusões internas, muitas vezes são banidas apenas com exercícios ao modo de respirar. Procede? O que eu entendi aqui é que quando a pessoa fala, né, por serem variações de ilusões internas, seria algo psicológico, né? Não sei se é isso, mas que a gente pode dizer que não. Eu acho que talvez esteja se relacionando à prática de mindfulness, de respiração e meditação, uma técnica. É, no final, sim, mas falando zumbido por serem variações de ilusões internas, não, né? Porque o zumbido não é uma variação de Eu não vejo pensamento dessa nem forma. nada. Eu não tenho essa compreensão de zumbido, assim, de uma ilusão interna. É, não, também não, é. Mas Vejo a assim, questão dos exercícios de respirar, o modo de respirar, igual você falou, né? Isso sim está super muito recomendo. relacionado. Sim. Super recomendo. A prática de mindfulness Uhum. é uma das coisas, inclusive, que eu recomendo para os meus pacientes. Vira e volta, Sim, eu sim. peço que pratiquem, a gente entra nesta linha. A gente sabe, aí, eu sou terapeuta cognitivo-comportamental, o cognitivo-comportamental hoje trabalha com mindfulness para absolutamente tudo. Em todas as Uhum. patologias, né, na parte da psicoterapia, eu faço psicoterapia, a gente usa mindfulness para absolutamente tudo. Né? Então, desde o toque, ansiedade, depressão e tal, e zumbido tem pesquisas muito interessantes mostrando excelentes resultados. E aí, claro, não é só a respiração, mas também o trabalho de o que é o mindfulness, é estar no momento presente. É o seu foco no aqui e Uhum. agora. Então, nós estamos aqui agora, vocês estão, assim, conversando com a gente, batendo esse papo, e é só aqui agora. A gente não está pensando que daqui a 2 minutos a gente vai ter que levantar, fazer isso, aquilo, ou vai ter que. Não. Ou amanhã eu vou. Não. É aqui e agora. Né? Então, isso é uma Uhum. prática extremamente eficiente, super recomendo. Se é isso, eu não sei se eu entendi direito. Esse finalzinho eu entendi que sim. Agora, assim, os zumbidos, por serem variações de ilusões internas, é como se fosse algo da cabeça da pessoa, sei lá. Então, não. Assim, o zumbido é algo que real, que acontece, né? Digamos assim. Na minha maneira de ver, na parte como eu entendo, sim. Não são ilusões, tá? É uma percepção real. Sim, isso aí. Acho que acabou aqui. As perguntas acabaram. Aqui Mais tem uma alguma? pergunta que deixaram lá na caixinha, diz assim, o zumbido é mais intenso em alguma parte do dia ou em determinadas situações? É aquilo que a gente já Acho que falou isso a gente já conversou, né? Falou. Deixa eu ver se tem mais eu acho que alguma é da pergunta questão aqui da noite ou do também. silêncio, que normalmente fica mais perceptível, muito provavelmente, né, em função do Sim. silêncio. E aqui tem Aí uma outra que deixaram lá na caixinha que diz assim: eu tenho zumbido bilateral há 4 meses e quando estou na TPM aumenta demais. Sim, isso pode acontecer. Nós mulheres sofremos, gente. TPM não é legal. É, os fatores, né, nós temos mais fatores relacionados com qualquer coisa do que os homens. sério, sacanagem. Mas olha, a gente só. Meninos, vocês que sofrem com a gente, porque quando a gente tá assim, você não sofre. Mas o Eles fato sofrem também. sofre, juro. O fato é que existe uma grande variação hormonal no período pré-menstrual, e tanto é que a gente pode ter espinhas, o humor muda, né? A gente tem inchaços, o intestino funciona diferente, e a gente pode sim ter um aumento da percepção do zumbido nesse período pré-menstrual, ligado a essas questões hormonais. A gente sabe que os hormônios às vezes a questão da menopausa pode estar ligada ao zumbido também, então já encontrei, né, casos assim, né, do surgimento do zumbido aí na menopausa, ou com reposição hormonal, a pessoa foi fazer uma reposição e aí surgiu o zumbido, enfim. As questões hormonais podem estar ligadas ao zumbido, sim, então explicaria um pouquinho esse aumento aí no período pré-menstrual. Fora as questões emocionais do período pré-menstrual, que se você sente, como então pode justificar bem. Verdade.
Aí aqui as perguntas então acabaram, Liz. Tem mais Acabaram. alguma coisa que você queira que a gente fale aqui? Tá, 1 hora já deu aqui. Não sei se vai encerrar automático, como é que é? Não, ele supõe-se que ele pode cair a qualquer momento, mas eu acho que a gente pode então começar a finalizar. E eu quero Sim. deixar, se você quer dizer alguma coisa, quiser falar alguma coisa aí no final, se você quiser deixar algum recadinho pro pessoal, por favor, fica à vontade. Então, acho que assim, de tudo que nós falamos aqui, que para as pessoas que têm zumbido ou que conhecem alguém que tem zumbido, o mais importante é que zumbido tem tratamento. Eu sempre bato nessa tecla. Existem os profissionais adequados que podem ajudar essas pessoas neste processo. E não desista de procurar ajuda. Se você não conseguiu ainda encontrar um médico, um profissional que possa te ajudar, continue procurando, porque tem, sim, né? Temos profissionais otorrinos, otoneurologistas, que abraçam essa causa e ajudam essas pessoas. Então, não se conforme com o zumbido não tem tratamento, que você tem que se acostumar, procure ajuda. Eu acho que é o mais importante aqui de tudo. E viva a vida de uma forma mais leve, mesmo que por mais incômodo que seja, sempre pense que o zumbido pode estar te querendo mostrar alguma coisa, né? Em que momento da vida você está, se precisa dar uma pausa em alguma coisa, o que você precisa melhorar. Então, serve também uma de reflexão para a gente, né? Para todos nós. A gente vive num ritmo aí tão acelerado da vida, de tudo, uma correria, rotina. Então, às vezes, quando vem aí esse sintoma, esse zumbido, opa, o que eu estou precisando melhorar, o que eu estou precisando mudar na minha vida, eu acho que é bem por aí, que a gente precisa ter essa reflexão também, né? De que não é só algo ruim, é algo também que pode nos mostrar que a gente tem que melhorar em alguma coisa e que aquele é o momento. Eu acho que o recado importante que eu gostaria de deixar aqui para as pessoas e até para nós mesmos é esse. É esse. Eu vou aproveitar, não posso, né? Tem que gargantear. Mas eu vou aproveitar porque o que você falou me fez pensar uma coisa que eu costumo dizer: não deixe o zumbido ser o centro da sua vida. Sua vida é muito maior do que o zumbido. Por favor, olha para todo o resto que você tem para viver, para fazer, todo o resto de lindo, as pessoas estão ao seu redor, o que você faz no seu trabalho, qual o seu propósito de vida. Não deixe o zumbido ser o centro da sua vida. Não permita que ele controle a sua vida. É isso. Eu acho Isso que aí. é ligado um pouco com o que a Andrea falou. Isso E aí. tudo que ajuda tem tratamento, é isso mesmo. André, eu quero te agradecer de coração, que eu sei que é Eu que um te agradeço. desafio. Obrigada pela Você oportunidade aqui também de mostrar que o fisioterapeuta ele está aí nessa equipe, que nós podemos sim ajudar as pessoas e que há muito ainda que se fazer, mas nós estamos aí, né? Cada um faz um pouquinho e a gente chega lá. muito obrigada e Eu que pela agradeço o profissional convite. maravilhosa, generosa que você é. Um prazer te ter aí Eu que pertinho das agradeço. redes. Foi um presente que o Instagram me deu. Foi ótimo, muito bom. E eu espero que a gente tenha aí ó, mais outros encontros online para Vamos, dividir aí claro, vamos conhecimento. pensando. Bora lá, gente. Isso aí. Obrigada, Gente, pessoal. obrigado pela participação, pela presença de todos aí. Obrigado pelo convite. Beijo, a gente continua aí se falando. Beijo, combinado. Beijo. Tchau, gente. Boa noite. Boa noite.